Olá, cursistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina Fundamentos e Metodologia das Ciências Aplicadas à Educação Infantil. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer desse espaço um local agradável e acolhedor, para que todos tenham prazer em participar. Peço mais uma vez que tenham em mãos papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Muito bem, então, vamos começar. Hoje trabalharemos a unidade 4. Na unidade 4, falaremos sobre interdisciplinaridade e tecnologia. Começaremos falando sobre as contribuições da tecnologia como auxílio ao professor durante suas aulas. E, posteriormente, falaremos como o professor poderá desenvolver o seu trabalho de forma interdisciplinar. Vamos iniciar, então, falando da tecnologia na educação infantil. Diante de um mundo cada vez mais globalizado e de avanços tecnológicos alcançados de forma cada vez mais rápida, é natural que a sociedade discuta frequentemente o papel das tecnologias da informação e comunicação na educação e a influência destas na formação escolar, na formação profissional e social de cada indivíduo. A escola, ela é constantemente convocada a se atualizar e acompanhar as mudanças da sociedade, que se comunica, trabalha e vive imersa em um ambiente tecnológico. Por mais que você não queira, a todo momento, você e seus alunos estão diante da tecnologia. Essa discussão é ainda motivo de preocupação para educadores e comunidade escolar. Como utilizar ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula sem desviar a atenção dos alunos dos conteúdos que ele precisa aprender? Até que ponto a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem? Para responder a essas e outras perguntas, é necessário antes fazer uma reflexão sobre a postura dos professores diante dessa mudança de cenário dentro da sala de aula. A maioria dos educadores, apesar de já conviverem com ferramentas tecnológicas que possuem potencial para se tornarem instrumentos pedagógicos, não sabem como utilizar essas ferramentas ou desconhecem as suas potencialidades dentro do ambiente escolar. A Unesco e o Ministério da Educação, na publicação Conectando os Pontos para Construir o Ensino e a Aprendizagem do Futuro, citam como uma das ações para alinhar o sistema de aperfeiçoamento profissional do educador, o empoderamento destes profissionais, para que estes possam capacitar os seus alunos. Este empoderamento, ele acontece, dentre outras formas, por meio do encorajamento e apoio para que os professores busquem novos papéis no ambiente escolar, como facilitadores da aprendizagem por meio de novas técnicas pedagógicas. Essas técnicas, elas precisam principalmente identificar, apoiar e utilizar as novas fontes pelas quais os estudantes adquirem informação e conhecimento, ou seja, por meio da tecnologia e das mídias sociais. O estímulo e apoio, ele deve partir tanto do poder público
quanto da própria escola e de seus gestores, que devem se certificar de oferecer a alunos e professores a infraestrutura necessária para o desenvolvimento tecnológico por meio de aparelhos e ambiente técnico adequados. A escola, ela precisa acompanhar os avanços tecnológicos e as novas possibilidades de aquisição de conhecimento e informação. Por meio da internet, as crianças e os adolescentes estão obtendo acesso a culturas distintas e desconhecidas. E é preciso que os educadores se aproveitem dessas experiências para criar um ambiente escolar mais diversificado e mais colaborativo. É preciso, portanto, abrir mão da resistência que muitos possuem em relação a essas mudanças e passar a enxergar a tecnologia como aliada e não como inimiga no aprendizado. Me lembro bem quando as escolas foram informatizadas. Infelizmente, era perceptível a falta de conhecimento dos professores, a falta de domínio e de preparo para lidar com as máquinas e a ansiedade dos alunos para estarem em um laboratório. Observei várias vezes que professores levavam alunos para o laboratório e deixavam com o auxiliar que trabalhava ali e nem sabia o que estava sendo trabalhado com os alunos. Quando falamos de infraestrutura, me recordo também que muitas escolas tinham laboratório e não tinham internet. Ou muitas vezes os computadores nem funcionavam, ou ficavam guardados por falta de um espaço para montar um laboratório. Então é preciso um trabalho conjunto para que se possa trabalhar de forma adequada. Uma pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, revelou que, em 2015, 80% dos jovens usuários utilizavam a internet para fazer pesquisas escolares. Essa pesquisa revelou também que os dispositivos móveis são os mais utilizados para este acesso, com 85% dos jovens utilizando. É interessante notar, porém, que poucos professores utilizam essa ferramenta como auxiliar em seu trabalho pedagógico. Outra pesquisa, também realizada no mesmo ano, aponta que apenas 39% dos docentes afirmaram já ter utilizado dispositivos móveis com acesso à rede para atividades dentro de sala de aula. Para que a rede se torne aliada, não basta liberar seu acesso dentro do ambiente escolar. É preciso que alunos e professores saibam utilizá-la de forma crítica e criativa. Pensando nisso, então, o MEC e a Unesco também sugeriram, como ação de construção da educação do futuro, o apoio à aprendizagem contínua dos professores, para que estes possam servir de exemplo aos seus alunos. Levando em consideração as mudanças que ocorrem de forma cada vez mais rápida na sociedade, é preciso que os docentes possam se desenvolver de forma integrada, por meio de redes colaborativas de professores, exemplos de boas práticas no ensino e projetos que melhorem as práticas pedagógicas desenvolvidos em conjunto com a comunidade escolar. Estas ações, elas precisam considerar as ferramentas tecnológicas como parte do cotidiano escolar, dando-lhes mais espaço no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. É preciso que a escola e professores aprendam com os alunos. A partir do momento que passarem a observar e aprender
sobre como as crianças e adolescentes estão se comunicando, quais as dificuldades e avanços que estão tendo no uso das novas tecnologias, poderão, então, elaborar formas de planejar aulas e conteúdos, selecionar os conteúdos de acordo com as necessidades de seus alunos, encontrando, assim, meios mais eficazes de estimular a busca pelo conhecimento. A formação dos professores deve estimular ações de compartilhamento, colaboração, reflexão e análise crítica do uso das tecnologias educacionais, para que os educadores possam, de fato, criar ambientes de aprendizagem estimulantes e significativos para os estudantes. É nítido que o uso de tecnologia de informação e comunicação facilita o interesse dos alunos pelos conteúdos ministrados. As crianças e adolescentes, elas possuem facilidade e habilidades naturais na manipulação dessas tecnologias. E atualmente, elas estão presentes em todas as esferas do cotidiano, tanto no ambiente familiar como no ambiente social. Observem a imagem. Essa é nossa realidade. Crianças que já nascem tendo acesso à tecnologia. Quantos e quantos pais, tios, mães, pessoas ligam para a casa de um bebê e falam assim, coloca o telefone no ouvido dele e fica conversando com a criança. Isso hoje é uma coisa supernatural. Por isso, então, é necessário aproveitar essa naturalidade com a qual as crianças utilizam a tecnologia para criar ambientes em que possam interagir e colaborar uns com os outros durante o aprendizado. Essa é considerada a fase mais importante no desenvolvimento e no aprendizado do ser humano. Por isso é necessário dar a ela uma atenção especial. Os alunos nessa idade, eles têm sido conhecidos por serem a geração de nativos digitais. A tecnologia, ela faz parte da vida das crianças desde muito cedo. Mesmo antes de saberem ler ou escrever, elas já têm domínio sobre muitas tecnologias. Essas habilidades e competências, elas são adquiridas fora do ambiente escolar. Não incentivar o seu uso nas escolas é negar a sua presença na vida dos alunos, o que é um grande erro por parte da escola. Seu uso no processo de ensino e aprendizagem tem o objetivo de atuar como parceiro na educação, deixando-as mais modernas, tornando os materiais didáticos mais atraentes para os alunos e estimulando o aprendizado. Ele deve ser parte do projeto político-pedagógico. Toda escola deve ser orientada de forma a estar apropriado à idade da criança e o seu desenvolvimento. Assim, o projeto político-pedagógico vai atender. Além disso, deve-se levar em consideração o seu contexto cultural e social, ocorrer de modo positivo, seguro, responsável e inclusivo é essencial para ter um bom resultado. Os educadores devem estar abertos a novas experiências. As escolas têm a responsabilidade de proporcionar a capacitação necessária para que eles utilizem de maneira correta as tecnologias educacionais. São várias as possibilidades de uso da tecnologia na educação infantil. Apresentaremos agora, então, algumas dicas de como inseri-las no aprendizado das crianças. Conscientizar os alunos sobre os perigos da exposição excessiva nas redes sociais. Saber fazer uso de todas as informações que estão disponíveis na internet.
reconhecer se um site ou uma informação são confiáveis ou não. É muito importante também conscientizar os alunos sobre os perigos da exposição excessiva nas redes sociais. O risco de fazer publicações públicas e de aceitar amizades de pessoas desconhecidas deve ser reforçado sempre para a segurança da criança. Entretanto, é possível usar as redes sociais de forma educativa. O professor pode criar perfis para o grupo ou para um projeto e usá-los para informar outras pessoas sobre o que seus alunos estão aprendendo. Eles gostarão de publicar suas pesquisas e descobertas e se empenharão em seu trabalho. Tirar selfies só para agradar o próprio ego não pode ser o objetivo das fotos. Pode-se estimular os alunos a fazerem fotos que tenham o propósito de demonstrar conteúdos que foram estudados em sala de aula. Essas fotos podem ser colocadas em painéis na escola ou perfis apropriadamente criados para essa finalidade. O importante é que haja sempre uma reflexão por trás das imagens. Essa reflexão ajudará as crianças a desenvolverem seu senso crítico e sua autonomia. Muitos pais e professores ainda acham melhor proibir o uso da tecnologia nas escolas. Afinal, é mais fácil proibir do que ensinar a usá-la de forma saudável. Saber fazer uso de todas as informações que estão disponíveis na internet é algo essencial. Devemos ter em mente que hoje em dia, praticamente tudo que os alunos precisam para o estudo está em um celular conectado com a internet. Não podemos exigir que utilizem dicionário de papel, por exemplo. Isso era válido na nossa época. Quando o professor pede um trabalho de pesquisa, muitas vezes o aluno acaba realizando um trabalho que consiste em copia e cola, justamente por não saber o que fazer com a informação que conseguiu. É papel do professor ensinar ao aluno que a tecnologia é uma ferramenta para auxiliar seu aprendizado. Uma das tarefas é ensiná-lo a reconhecer se um site ou uma informação são confiáveis ou não. Além disso, o aluno deve aprender que quando uma pesquisa é feita, seu conteúdo deve ser relatado por ele de forma a mostrar o que aprendeu com ela. Assim, o professor, ele evitará que o aluno simplesmente copie e cole. Na educação infantil, tudo isso será trabalhado de forma mais prazerosa, pois nós utilizaremos a tecnologia para trabalhar jogos infantis com as crianças. Vamos falar um pouquinho, então, sobre interdisciplinaridade na educação infantil. Pode-se afirmar com grande certeza que a educação infantil tem uma grande importância para a formação do sujeito, para que ele se desenvolva integralmente e para que possa tornar-se mais atuante numa sociedade cada vez mais globalizada. Por isso é necessário que sejam criadas novas metodologias de ensino. Através da interdisciplinaridade, busca-se uma opção nova de atuação do professor. Ele que, com a interdisciplinaridade, buscará novos métodos e conhecimentos para melhorar a nossa compreensão de mundo, de sociedade e de pessoas. Vamos esclarecer aqui que o termo interdisciplinaridade não possui ainda um sentido único e estável, mas o conceito mais utilizado
nos leva a entender que a atitude interdisciplinar trata-se de uma atitude de espera, de reciprocidade, de troca, de diálogo. Uma atitude de humildade, de perplexidade, de desafio, de envolvimento e comprometimento, de compromisso e de responsabilidade. É sabido que a primeira linguagem é a linguagem do corpo. As primeiras trocas que a criança efetua com a mãe, por exemplo, são fundamentalmente trocas corporais, como o contato, o calor, o olhar, os cheiros. A partir dessa linguagem do corpo, que constitui a base de todas as comunicações humanas, vão progressivamente emergir e se desenvolver trocas cada vez mais socializadas, que se expressam de diferentes maneiras, como a linguagem gráfica e a linguagem oral. A criança, ao mesmo tempo que se comunica corporalmente com pessoas e objetos, vai reconhecendo a linguagem oral, que inicialmente era um fundo sonoro, uma espécie de música ambiental, com significados que expressam valores, necessidades, sentimentos, conceitos, e então começa a assimilá-la enquanto possibilidade de expressão. Analisar o movimento humano como linguagem corporal pressupõe entender que o ser humano vive em seu ambiente um constante processo de trocas. Além disso, remonta-se a entender que o princípio desta linguagem reside na ação, no agir e na atividade. O movimento humano, nessa concepção, o desenvolvimento da criança passa a ser visto como expressão e aprofundamento do diálogo entre o ser humano e o mundo e essa linguagem, prioritariamente corporal, que conduz às elaborações dos conceitos. O aprendizado de conceitos como à frente, atrás, abaixo, em cima, à esquerda, à direita, no meio, alto, baixo, são indispensáveis para o ensino da leitura e escrita. Apoia-se essencialmente nas experiências fundamentais de movimento. Ao movimentar-se, a criança conhece a natureza do mundo muito antes de estar em condições de interpretá-lo em conceitos e símbolos. Assim, as atividades passam a ter um sentido social e pessoal. Portanto, no ser humano, a assimilação é um processo de reprodução no indivíduo daquelas propriedades historicamente formadas pela própria espécie, que só acontecem à luz de sua comunicação com os outros. Assim, as atividades passam a ter um sentido social e pessoal. Portanto, no ser humano, a assimilação é um processo de reprodução no indivíduo daquelas propriedades historicamente formadas pela própria espécie, que só acontecem à luz de sua comunicação com os outros indivíduos através da transmissão do que se produziu. E essa comunicação não se expressa somente através da linguagem gráfica e oral, mas efetivamente pela linguagem corporal. Essas práticas corporais foram construídas ao longo do tempo, foram aprendidas pelo ser humano, visto que este não nasceu saltando, girando, arremessando ou jogando. A criança, ela foi ao longo do seu desenvolvimento construindo situações de movimento que hoje podemos identificar como sendo a música que leva a criança à exercitação corporal, que possui como fundamentos o saltar,
equilibrar, rolar e girar, balançar e embalar. Isto proporciona muito mais que imitar o ritmo do professor ao som da música. É respeitar seu próprio ritmo, é criar movimentos, é entrar em sintonia com o próprio corpo, respeitando seus limites e suas possibilidades de movimentação. Quando falamos nos jogos, logo vem a imagem de algo alegre, lúdico, solidário e descomprometido, sem muitas regras, mas não é apenas uma atividade recreativa onde não existem regras. O jogo, como parte da cultura e como conhecimento a ser trabalhado na educação infantil, ele pode se classificar como sendo de salão, dama, xadrez, dados, dominó, populares, temos amarelinha, queimada, peão, bolita e esportivos. Jogando, a criança cria, ela brinca, ela sonha, ganha, perde, aprende a compartilhar alegrias e frustrações. Vamos falar um pouquinho então sobre a arte. No que diz respeito à arte, nota-se que é atribuído uma importância secundária ou indireta, pois as matérias escolares pertencem ao domínio dos problemas. A arte tem por frente o mistério. A arte está fora dos domínios da grande população e são poucas as crianças que convivem com ela. Algumas concepções da educação separam a arte da ciência. Não veem a arte como conhecimento e a criança como produtora desse conhecimento. Aos que pensam assim, é preciso lembrar que produzir arte é também um exercício que envolve o domínio de métodos, símbolos, códigos e regras, que são específicos a cada forma de expressar ou linguagem explorada. De modo geral, há uma grande preocupação em alfabetizar ou pré-alfabetizar a criança, dando importância às atividades escritas e esquecendo-se que a arte contribui na construção da aprendizagem, oferecendo condições para que as crianças possam opinar, criar, ousar, ter responsabilidade e que se sintam autovalorizadas. As diferentes modalidades artísticas constituem linguagens que ampliam os horizontes das crianças, sua compreensão de códigos regionais e universais e suas capacidades de expressão e comunicação. Quanto à alfabetização, as atividades artísticas podem dar suporte à aprendizagem desde os temas geradores que podem ser retirados de palavras-chave, das brincadeiras, das canções, do título de uma obra de arte, até a sonoridade dos fonemas, que a modalidade de música pode auxiliar. A psicomotricidade desenvolvida através da dança e do teatro, o aluno se desenvolve e desprende-se, podendo aprender com mais segurança e com mais fluidez. O que se pretende é levar essas crianças a buscar através da arte maior habilidade para questões e integrar-se à realidade. Podemos citar atividades que podem ser trabalhadas com crianças com faixa etária de 0 a 3 anos. Por exemplo, nós temos canções úteis na aprendizagem de números. São várias músicas, mas só como ilustração, coloquei aqui para vocês observarem a dos 10 indiozinhos. Essa música dos 10 indiozinhos, toda criança conhece. E assim, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer?
você vai cantando a música com essas crianças, você canta uma vez, você canta duas, três, faz gestos, eles dançam, eles pulam, vão criando no momento que estiver trabalhando a música com eles. Então, quando se trabalha essas canções, estamos trabalhando também os números. E assim, naturalmente, as crianças vão aprendendo a contar. Pode-se trabalhar também com relatos a partir de textos lidos pelo professor em sala, que poderá ser trabalhado em grupo, individual ou coletivamente após a leitura. Depois que faz essa leitura, eles podem narrar para os seus colegas, eles podem fazer o reconto. As crianças, elas são livres para escolher o tema e um momento marcado para fazer as apresentações. Eles próprios irão confeccionar o material que será utilizado para poder fazer a sua apresentação. Diante dessa reflexão acima sobre a importância da interdisciplinaridade na educação infantil, pode-se afirmar que trabalhar com a cultura corporal da criança significa trabalhar com conteúdos que tenham significação social para as crianças. Estes conteúdos que já são significativos para as crianças adquirem outros e novos significados, a partir da metodologia com que são trabalhados e também dos valores éticos e morais que veiculam quando são trazidos para compor o universo das aulas na educação infantil. É de responsabilidade da escola e também dos professores a formação de um ser ético que seja capaz de definir conscientemente valores, condutas, normas e atitudes direcionadas para a humanização da vida. Um ser capaz de entender a sociedade de seu tempo, questioná-la e buscar alternativas, no sentido de minimizar seus problemas. Dentro dessa perspectiva, ao trabalhar com a cultura corporal, é necessário, sobretudo, respeitar a pluralidade e a divergência, sem deixar de lado a apreensão, compreensão e construção do conhecimento. Isso não significa cair no espontaneísmo, no fazer por fazer, no abrir mão das nossas crenças, convicções e princípios. Significa ser ético, inclusive no espaço de aula, nos embates que lá acontecem, nas disputas, no lidar com as contradições. Vamos falar um pouco, então, sobre a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade, ela acontece quando um tema é abordado por diversas disciplinas sem uma relação direta entre elas. Se o objeto de estudo for, por exemplo, Cristo Redentor, a geografia irá trabalhar a localização. As ciências tratarão da vegetação local. Artes mostrarão por quem a escultura foi feita e por que ela está ali. Essas abordagens, elas são específicas de cada disciplina e não há uma interligação. Na interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas, elas relacionam seus conteúdos para aprofundar o conhecimento. Dessa forma, o professor de geografia, ao falar da localização do Cristo, ele poderia utilizar um texto poético. Assim como o professor de ciências analisaria a história da ocupação da cidade para entender os impactos ambientais no entorno. A transdisciplinaridade é uma abordagem mais complexa, em que a divisão por disciplinas, hoje implantada nas escolas, deixa de existir. Essa prática somente será viável quando não houver mais a fragmentação do conhecimento. Como ensinar relacionando disciplinas?
Este é um questionamento que causa muita inquietação. Vamos lá. Parta de um problema de interesse geral e utilize as disciplinas como ferramentas para compreender detalhes. Como um professor especialista, você tem a função de um consultor da turma, tirando dúvidas relativas à sua disciplina. Inclua no seu planejamento ideias e sugestões dos alunos. Se você é especialista, não se intimide por entrar em área alheia. Pesquise com os estudantes. Faça um planejamento que leve em consideração quais conceitos podem ser explorados por outras disciplinas. Levante a discussão nas reuniões pedagógicas e apresente seu planejamento anual para quem quiser fazer parceria, apresente para os outros professores. Recorra ao coordenador da escola, ele é peça-chave e percebe várias possibilidades de trabalho. Lembre-se de que a interdisciplinaridade não ocorre apenas em grandes projetos. É possível praticá-la entre 2 professores ou até mesmo sozinho. Para ensinar ciências, você não precisa estar necessariamente nos laboratórios e nas feiras. Você pode utilizar o pátio da escola ou a vizinhança para estimular a observação de fenômenos por parte das crianças. Ou então, você pode programar passeios e visitas em determinados lugares e apresentar situações, problemas, para que o seu aluno se mobilize e observe com um olhar crítico aquele ambiente. Valorize o processo de observação dos seus alunos, componente importante da atividade científica e necessária para a aprendizagem. Assim, nós finalizamos aqui a nossa 4ª aula. Façamos agora, então, a nossa atividade avaliativa. Reúna com seus colegas em pequenos grupos e discutam a seguinte afirmativa: o professor é responsável por proporcionar às crianças experiências que auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas. Depois de discutir com seu grupo, façam então a socialização no grupão. E então, foi fácil, né? O professor é responsável, sim, em proporcionar às crianças experiências que auxiliam no seu desenvolvimento cognitivo, como atenção, memória, raciocínio e bem-estar, em um ambiente cheio de pluralidade. Para isso, é necessário promover atitudes, estratégias e comportamentos que favoreçam a melhor aceitação e desenvolvimento da criança no ambiente escolar. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Aguardo vocês nos fóruns e nos chats. Um grande abraço.